Vamos falar do artigo Cuscuz de milho e tapioca, pães do norte e nordeste brasileiro. Os autores são Márcia Maria Leal de Medeiros, professora orientadora, e os discentes Graco Alves Rodrigues Aragão e Jéssica da Silva Santos Medeiros. A introdução: o pão, o cuscuz de milho e a tapioca, tipificados como cultura alimentar e no seu contexto de alimentos populares, simples em sua execução e histórico. Aqui no referencial teórico, nós temos alguns dos autores que utilizamos no artigo, que dão descrição de características sensoriais e de estrutura sobre como se define o pão. O objetivo era avaliar os conceitos que definem pão de um modo geral, na intenção de tipificar o cuscuz e a tapioca dentro desses conceitos de alimentação e cultura alimentar, incluindo os pães. Metodologia: foi uma revisão bibliográfica e análise das legislações vigentes do setor da panificação, analisando artigos, livros, sites. Resultados e discussões. A discussão levantada é que pão pode ou não ser fermentado e que pode ser preparado com outros tipos de farinha. Um dos primeiros resultados foi sobre a farinha de milho e a fécula de mandioca como ingredientes que agregam valor tecnológico, nutricional e cultural a esse tipo de alimento. Aqui tratamos de sua estrutura, de cocção, montagem, fermentação e de apresentação, incluindo o cuscuz e a tapioca como integrantes desses próprios processos, né? Montagem, cocção e da questão da alimentação popular. Resultado de discussões, continuando. No caso, o cuscuz e a tapioca, eles não passam por processo de fermentação, mas eles todos têm modelagem, formato e tempos de cocções específicas, assim como os que são aplicados aos pães, fermentados ou não. No caso, eles conseguem incluir o cuscuz dentro de uma estrutura que é a cuscuzeira de formato cilíndrico, como uma forma, e a tapioca feita em chapas e frigideiras com o local de cocção, né? Formato arredondado e plano. Nós temos aqui uma tabela, que é uma tabela com referenciais de nutrição da tapioca pronta e do cuscuz de milho pronto, onde eles não são iguais, mas estão bem próximos nos seus valores nutricionais. No caso, como resultado e ainda as discussões, são alimentos livres de glúten, boa fonte de carboidrato, e são versáteis nas suas preparações e diversas formas e recheios variados, incluindo isso como ações já tomadas pela população dentro do contexto de cultura alimentar, dando variações ao mesmo produto. Como conclusão, nós entendemos que o cuscuz e a tapioca fazem parte do norte e nordeste brasileiro como processo de tradição na alimentação, tem uma relação direta de conforto e de afeto com a cultura alimentar, através das referências e os marcos sociais que esses dois produtos estão associados na cultura do Norte e Nordeste, e pela presença e também o acesso à questão financeira, por serem produtos mais baratos. Aliado a isso, nós podemos então concluir que o cuscuz pode ser considerado um pão de forma, haja vista seu processo de cocção, e a tapioca pode ser considerado um pão plano, pois ele é feito de maneira aberta, e por não ter fermentação, ele mantém sua estrutura plana, seguindo o que a legislação afirma sobre esses formatos. Essas são as nossas referências de autores que foram utilizados no artigo.